entendemos a elevada complexidade destas duas retroviroses, o FIV e o FeLV. Para aqueles que nos estão a ouvir, que não dominam a componente médico-veterinária, a patogenia das doenças, os tratamentos, mais complexo parecerá. E é verdade que é complexo, não é? Não é sem querer, ou não é de forma distinta, que uma grande parte dos oradores que esteve hoje aqui presente, que são todos muito conceituados mundialmente, tentaram tornar simples conceitos que são complexos, mas ainda assim, muitos deles continuaram por certo complexos, não tenho a menor dúvida. Quer para nós médicos veterinários, quer para estudantes, quer para o público em geral, quer para as pessoas que trabalham com animais, não é? Nós fazer uma síntese de tudo isto para tomar decisões é também complexo, obviamente, mas eu vou agarrar num conceito que é aquele que foi repetido hoje algumas vezes, em várias formas, e que foi aqui falado em português, de que nós devemos pensar que o benefício tem que ser para o animal. O benefício daquilo que nós fazemos, médicos veterinários, o benefício daquilo que as associações fazem, o benefício daquilo que os voluntários fazem, o benefício daquilo que o Estado faz, o benefício daquilo que um conjunto de pessoas que trabalham nestas áreas faz, tem que ser sempre, obviamente, o benefício do animal. Eu digo às vezes e muitas vezes que nós não podemos, por vezes, adotar este papel porque nós somos Deus. Eu vou querer controlar uma população de animais e vou recolhê-los da rua e vou castrá-los. Sim, fez um objetivo que é controlar a reprodução. Fazendo aqui um parênteses, infelizmente há muitas câmaras neste país que até acham que não têm essa responsabilidade. E que até acham que a lei não parece ser clara de que tem essa responsabilidade. Pois tem essa responsabilidade, a lei para mim é clara que tem essa responsabilidade, e se não for o preto no branco do artigo A, B ou C de um decreto-lei, de uma portaria, é o artigo que é fundamental, de que compete a um conjunto de pessoas a defesa da saúde pública. E quando nós estamos a falar controlar a população, trabalhar em situações de sede, trabalhar bem nos abrigos, trabalhar bem nos CROs das câmaras municipais, o que estamos aqui a dizer é que isto é uma obrigação do Estado. É uma obrigação. É uma obrigação do Estado, todos nós, é uma obrigação dos governos também. E aqui falamos dos governos a nível nacional e falamos das situações a nível local, não é? Portanto, as câmaras são responsáveis por um conjunto de programas. E, ao fim e ao cabo, a classe médico-veterinária é muito responsável por uma grande parte dos resultados que saem desses programas. Mas, acima de tudo, o resultado desses programas tem que ser baseados na ciência e, quando há complexidade, tem que ser baseados no benefício do animal. E aquilo que ouvimos é que estas doenças são complexas, mais talvez a interpretação do FeLV, mas o que ouvimos aqui é que cerca de 1/3 dos animais que dão positivos, só 1/3 desses é que parecem estar numa situação progressiva, isto é, vir realmente a desenvolver a doença, sofrer com ela e ter consequências. Ouvimos também, portanto, há este fator, só 1/3 é que é. E depois ouvimos de que não é possível, com um único teste, tirar conclusões. Se não é possível, com um único teste, tirar conclusões, como é que nós tiramos conclusões não dando o benefício ao animal? Porque muitas das conclusões que são tiradas hoje, com teste positivo, significa a eutanásia desse animal. Portanto, aquilo que estamos aqui a dizer é que é um conjunto de regras que, obviamente, não estão fundamentadas cientificamente. Quando eu, de alguma forma, aconselho ou acho, em termos de visão baseada na ciência, baseada num conjunto de consultores, alguns dos quais ouviram hoje aqui, neste momento, dizer que não faz sentido nós testarmos para FIV e FeLV, quer dizer, não faz sentido testarmos um único teste para tomar uma decisão de eutanásia de um animal saudável.
É óbvio que testar os animais, do ponto de vista académico, do ponto de vista científico, do ponto de vista de conhecimento, é muito importante. Eu sou académica, fazemos-la tudo com uma elevada patogenia e, portanto, o mesmo resultado para o animal e a mesma consequência. E, portanto, de alguma forma, nós temos que tentar perceber que devemos fazer o que é o melhor. E o melhor, seguramente, é aplicar aquilo que nós sabemos até hoje. Não faz sentido testar um animal, dar-lhe a única hipótese desse teste e decidir em base desse teste, a eutanásia desse animal. Então, como a Michelle disse da parte da manhã, então mais vale não testarmos, está bem? Porque como não somos Deus, não andamos a fazer o papel de Deus, vamos deixar que a natureza também siga o seu caminho. Dizendo isto, obviamente que eu penso como provedora de que esta situação da FIV e do FELV tem que ser repensada e muito bem repensada. E não fazendo sentido o abate dos animais com um único teste, deve-se repensar porque é que continuamos a fazê-lo no nosso país. Em prol de quê? É porque eu estou-me a arriscar em função dessa situação de matar mais de 80% de animais que são saudáveis, que nunca viriam a desenvolver a doença, e eu simplesmente decido isso com base em algo que é cientificamente incorreto. Porquê que é cientificamente incorreto? Porque eu não posso tomar uma decisão de eutanásia baseado num único teste que faço. Portanto, o assunto deve ser pensado, deve ser repensado, deve ter a ajuda de todos os intervenientes, mas acima de tudo deve ter um fim. E o fim é aquilo que nós ouvimos aqui ainda há pouco, é que, em caso de dúvida, o benefício tem que ser o benefício do animal. O benefício tem que ser o benefício do animal. E, portanto, de alguma forma, é importante continuarmos a estudar esta doença, é importante continuarmos a trabalhar para desenvolvermos tratamentos para controlar, é importante sabermos onde é que devemos investir o nosso dinheiro, se é em testes ou em vacinas. A título de exemplo, foi aqui falado ainda há pouco, de que mais útil seria nós vacinarmos os animais do que um conjunto de outras situações que estamos a fazer neste momento. Portanto, a problemática destes animais, especialmente nas situações em que nós estamos a falar de colónias sede, a problemática destas situações tem que ser pensada à luz do conhecimento atual e temos que dar oportunidade aos animais, à luz do conhecimento atual. E do meu ponto de vista, e rematando, acho que estes animais têm que ter a mesma oportunidade do que aqueles animais que têm dono e temos que ter estratégias para eles, estratégias essas que não podem passar pelo abuso de eutanásia. E digo abuso porque acho que em muitas situações se passa pelo abuso de eutanásia. E não é só no FELV, até menos complexo do que isto é o caso do FIV, que os animais depois de castrados envolvem-se em menos doenças, em menos lutas, em menos situações problemáticas e que em muitas situações basta dar positivo para FIV e o animal é eutanasiado, quando este animal podia ter grandes oportunidades de poder ter uma vida saudável com alguém, porque ouvimos alguém da parte da manhã dizer que já teve animais FIVs com 15 anos. Já ouvimos agora da parte do seminário sobre o FELV, que um animal viveu 15 anos FELV positivo. Eu já tive animais que viveram mais do que uma década, FIV e FELVs, e alguns FIV e FELVs, em simultâneo. Portanto, o assunto deve ser pensado. A eutanásia é uma ferramenta que não é fácil, não é fácil na medicina veterinária e tem que ser usada em enorme consciência, porque nós temos que dar o benefício aos animais e se nós temos dúvidas sobre as doenças devemos estudá-las, mas devemos decidir com base no conhecimento atual. Fazer um teste para decidir não é conhecimento atual. O conhecimento atual é que um teste não diz nada. Portanto, é isto que nós devemos pensar, como a oradora da parte da manhã disse, a professora Michelle, onde é que nós queremos gastar o dinheiro que temos para controlar todas estas situações. E hoje acabamos também com uma sugestão que estes animais não só podem ser tratados, mesmo das próprias viroses, como, obviamente, devem ser tratados de doenças secundárias que as têm elas, que não têm nada a ver com as doenças, com o vírus em si, não é? Tem a ver com o terem
outras doenças, que podem ter menos resistências a essas doenças em função do seu estado, mas que são doenças que podem ser tratadas. Ouvimos da parte da manhã a doutora Catherine estar a dizer que estava a tratar um gato FIV de uma situação renal e que aquele animal já tinha tido muitas situações ao longo da vida. Portanto, os animais podem ser tratados e devemos dar a estes animais a mesma oportunidade do que devemos dar aos animais com donos. Era isto que eu queria dizer, gostava de me despedir de todos e de fazer com que continuássemos a pensar o conjunto de recomendações que a provedora faz sobre este assunto. É detalhado, não é tão simples como aquele que está exposto aqui, mas é a recomendação de que nós temos que dar o benefício aos animais. Obrigada a todos e obrigada aos palestrantes, àqueles que ainda estão aqui e a todos os que estiveram connosco. Continuem a trabalhar bem, continuem a trabalhar bem. Obrigada e boa tarde.